Região do Xingu, Pará. Março de 1984, o cheiro de terra molhada subia do rio enquanto Luiz Henrique Cardoso ajustava os óculos e fechava o caderno de campo pela última vez naquela tarde. Aos 42 anos, o engenheiro civil havia passado os últimos 8 meses coordenando o levantamento topográfico para uma nova estrada que ligaria pequenas comunidades ribeirinhas ao centro de Altamira. Seu Jeep Toyota Bandeirante azul estava estacionado sob a sombra de uma castanheira centenária, com as ferramentas de medição cuidadosamente organizadas no banco traseiro. Luiz era conhecido na região pela pontualidade e pelo método. Todos os dias, às 6 da manhã, saía do pequeno hotel onde se hospedava e seguia para os pontos de medição marcados em seu mapa. Retornava sempre antes das 5 da tarde, quando o calor amazônico começava a dar trégua. Naquela terça-feira, 13 de março, não seria diferente. Durante o almoço no pequeno restaurante da Dona Conceição, Luiz conversou animado com alguns moradores sobre o progresso da obra. Falou sobre a esposa Marina, que o esperava em Belém, e mostrou a foto do filho de 5 anos que carregava na carteira. Comentou que em 2 semanas estaria de volta para casa, pois o trabalho estava quase concluído. Às 2 da tarde, despediu-se educadamente e dirigiu-se ao último ponto de medição do dia, uma área de floresta densa a cerca de 15 quilômetros da cidade, próxima ao Igarapé do Bacuri. A estrada de terra era conhecida pelos moradores, mas poucos se aventuravam por ela depois das 4 da tarde, quando a umidade da floresta tornava a visibilidade mais difícil. Seu Raimundo, pescador que morava na beira do Igarapé, foi a última pessoa a ver Luiz vivo. Estava consertando a rede quando ouviu o ronco do motor do jipe se aproximando pela trilha. Acenou para o engenheiro, que retribuiu o cumprimento pela janela aberta. Eram 3h15 da tarde. O que aconteceu nas horas seguintes permaneceria um mistério por 4 décadas. Quando o sol se pôs naquela terça-feira e Luiz não apareceu no hotel, Dona Raimunda, a proprietária, não se preocupou inicialmente. Era comum os engenheiros se atrasarem quando encontravam algum problema técnico no campo. Mas às 9 da noite, quando a janta já estava fria e o quarto continuava vazio, ela começou a ligar para os moradores da região. Marina Cardoso recebeu a ligação em Belém na manhã seguinte. A voz trêmula de Dona Raimunda do outro lado da linha transformou sua quarta-feira em pesadelo. Dona Marina, o seu Luiz não apareceu ontem. Já mandamos alguns homens procurar, mas, em menos de 6 horas, Marina estava na região com uma equipe de busca improvisada. A Polícia Civil de Altamira, com recursos limitados, organizou patrulhas que percorreram todas as trilhas conhecidas. Seu Raimundo guiou os grupos até o Igarapé do Bacuri, mostrando exatamente onde havia visto o jipe pela última vez. Durante 2 semanas, a floresta ecoou com gritos chamando pelo nome de Luiz. Helicópteros da aeronáutica sobrevoaram a região, mas a densa cobertura vegetal tornava quase impossível enxergar o que havia no chão. Mergulhadores vasculharam os rios e igarapés, temendo que o engenheiro tivesse sofrido algum acidente aquático. A comunidade se mobilizou como raramente se via. Ribeirinhos deixaram suas atividades diárias para formar grupos de busca. A igreja local organizou vigílias noturnas. Cartazes com a foto de Luiz foram colados em todos os comércios da região. Até mesmo grupos indígenas da área ofereceram ajuda, conhecendo a floresta como ninguém. Mas a Amazônia guardava seus segredos com tenacidade. Marina permaneceu na região por 2 meses, recusando-se a aceitar que o marido havia simplesmente desaparecido. Emagreceu 15 quilos e desenvolveu uma tosse persistente por causa da umidade. Todas as manhãs, caminhava até o último local onde Luiz havia sido visto, como se sua presença pudesse trazer alguma resposta. O caso foi oficialmente arquivado como desaparecimento sem indícios de crime, em junho de 1984. Marina voltou para Belém com o coração partido e um filho que perguntava todos os dias quando o pai ia voltar para casa. Os anos passaram devagar. Marina nunca se casou novamente. O filho cresceu com a ausência paterna como uma sombra permanente. A região do Xingu continuou seu desenvolvimento. Novas estradas foram construídas por outros engenheiros e o nome de Luiz Henrique Cardoso foi gradualmente sendo esquecido, exceto por aqueles que o conheceram pessoalmente.
Dona Raimunda manteve o quarto do hotel preservado por 5 anos, esperando que ele voltasse para buscar as coisas que havia deixado. Seu Raimundo, sempre que passava pelo igarapé do Bacuri, se lembrava daquele aceno amigável e se perguntava o que realmente havia acontecido naquela tarde de março. Região do Xingu, Pará. Setembro de 2024, o drone zumbia abaixo sobre a copa das árvores, quando Júlio Santos, biólogo especializado em mapeamento florestal, notou algo que não deveria estar ali. Há 40 anos, a área era considerada floresta primária intocada, mas as imagens de alta resolução revelavam uma anomalia geométrica no meio da vegetação densa, algo azul desbotado, quase totalmente coberto por cipós e musgos. Júlio estava conduzindo um levantamento para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia quando o objeto chamou sua atenção. Inicialmente, pensou que fosse lixo jogado por madeireiros ilegais, algo infelizmente comum na região. Mas a forma e o tamanho sugeriam algo maior, mais estruturado. Tem que descer para ver o que é isso, disse para seu assistente Carlos, um jovem da própria região que conhecia cada trilha da floresta. Parece um carro, mas não faz sentido. Como um carro chegaria até aqui? A caminhada até o local levou quase 2 horas, abrindo picadas na mata fechada. O GPS indicava que estavam a aproximadamente 3 quilômetros da trilha mais próxima, numa área que teoricamente nunca havia sido acessada por veículos. Quando finalmente chegaram ao ponto marcado, o que encontraram os deixou sem palavras. Parcialmente afundado numa pequena depressão do terreno, coberto por 40 anos de crescimento vegetal, estava um Jeep Toyota Bandeirante azul. Os cipós haviam tomado conta completamente da carroceria, criando uma espécie de casulo verde que tornava o veículo quase imperceptível do nível do solo. Apenas a parte superior do para-brisa e um pedaço do capô permaneciam visíveis, como se a floresta tivesse decidido abraçar e esconder aquele intruso de metal. Carlos se aproximou primeiro, afastando cuidadosamente a vegetação. "Professor, tem placa aqui", disse com voz alterada. Com uma faca, limpou o musgo e revelou os caracteres ainda legíveis. PAB 429. Júlio fotografou tudo minuciosamente antes de tocar em qualquer coisa. O jipe estava de frente para a floresta, como se alguém tivesse deliberadamente dirigido para dentro da mata. As rodas dianteiras estavam parcialmente enterradas e pequenas árvores haviam crescido ao redor do chassi, indicando que o veículo estava ali há décadas. Quando conseguiram abrir a porta do motorista, que cedeu com um rangido metálico coberto pela umidade, encontraram o interior preservado de forma surpreendente pela cobertura vegetal. No banco do passageiro, uma pasta de couro ressecada continha documentos ainda legíveis. Entre eles, uma carteira de identidade com a foto de um homem de óculos, cabelos escuros e sorriso gentil, Luiz Henrique Cardoso. Na pasta também havia mapas topográficos da região, relatórios de medição escritos à mão em letra caprichada e uma foto de família, um homem, uma mulher e uma criança pequena em frente a uma casa em Belém. No verso da foto, alguém havia escrito: "Marina e Pedrinho, meus amores." Carlos, que na época do desaparecimento era apenas uma criança, se lembrou vagamente das histórias que os mais velhos contavam sobre um engenheiro que havia sumido na região décadas atrás. "Meu avô falava de um homem que desapareceu aqui nos anos 80, disse, observando a carteira de identidade com data de nascimento em 1942. No porta-luvas, encontraram um caderno de campo com a última anotação datada de 13 de março de 1984. Ponto final do levantamento. Amanhã, início do relatório final. Saudades de casa. Júlio ligou imediatamente para a Polícia Civil de Altamira. Enquanto aguardavam a chegada das autoridades, ele e Carlos permaneceram em silêncio ao lado do jipe coberto de verde, sabendo que haviam encontrado não apenas um veículo perdido, mas a chave para um mistério que havia atormentado uma família por 4 décadas. A notícia do jipe encontrado chegou até Marina Cardoso, através de uma ligação da Polícia Civil, na manhã de 18 de setembro de 2024. Aos 79 anos, ela havia passado 40 anos esperando por aquele telefonema, mas quando ele finalmente veio, suas pernas tremeram tanto que precisou se sentar. Pedro Cardoso
agora um homem de 45 anos e advogado em Belém, viajou com a mãe até a região no dia seguinte. Depois de 4 décadas, mãe e filho voltavam ao Xingu em busca de respostas que pareciam ter sido engolidas pela floresta. A investigação oficial foi reaberta sob a coordenação do delegado Roberto Mendes, que estudou meticulosamente todos os documentos encontrados no jipe. O veículo foi removido da floresta com guincho e levado para a perícia técnica. O que descobriram nas semanas seguintes montou um quebra-cabeças perturbador. A análise do motor revelou que o jipe havia sido desligado intencionalmente, não por falha mecânica. O tanque ainda continha vestígios de combustível, suficiente para que Luiz tivesse retornado à cidade sem problemas. Mais intrigante ainda, o veículo estava posicionado numa pequena clareira natural, como se alguém soubesse exatamente onde estava indo. Seu Raimundo, agora com 89 anos e ainda morando na beira do Igarapé, foi chamado para depor novamente. Sua memória, surpreendentemente lúcida, trouxe detalhes que 40 anos antes haviam sido considerados irrelevantes. Lembro que aquele dia estava diferente, disse ele, as mãos trêmulas segurando um copo de café. Não só pelo Dr. Luiz. Tinha outros homens na mata naquela tarde. Escutei vozes, mas achei que eram madeireiros. Na época, não pensei em falar isso para a polícia. Este detalhe fez o delegado Mendes revisar todos os depoimentos antigos. Numa pequena anotação arquivada, encontrou a menção de que na década de 1980 havia conflitos de terra na região. Grileiros haviam expulsado algumas famílias ribeirinhas para tomar posse de áreas que posteriormente foram declaradas como preservação ambiental. A investigação tomou um novo rumo quando localizaram Antônio Silva, ex-funcionário de uma empresa madeireira, hoje com 71 anos. Antônio havia trabalhado na região durante os anos 80 e, confrontado com as evidências do jipe encontrado, decidiu quebrar um silêncio de décadas. Doutor, aquilo não deveria ter acontecido, disse ele ao delegado, a voz embargada. O Valdemar achou que o engenheiro ia denunciar as derrubadas ilegais. Disse que ele estava tirando fotos demais, fazendo perguntas demais sobre as marcações de terra. Valdemar Pereira, o homem mencionado por Antônio, havia morrido 15 anos antes, levando consigo a versão completa dos acontecimentos. Mas Antônio forneceu detalhes suficientes para que a polícia reconstruísse os eventos daquela tarde de março de 1984. Segundo seu relato, Luiz havia de fato testemunhado atividades ilegais durante seus levantamentos e estava documentando irregularidades que poderiam prejudicar os esquemas de grilagem na região. Valdemar e 2 comparsas seguiram o engenheiro até a área isolada onde ele fazia suas medições finais. Eles só queriam assustar ele, fazer ele prometer que não ia falar nada, continuou Antônio, limpando os olhos com o dorso da mão. Mas o doutor era homem de caráter. Disse que não podia fingir que não viu nada. Foi quando as coisas saíram de controle. O que exatamente aconteceu naqueles momentos finais pode nunca ser completamente esclarecido. Antônio não estava presente, apenas soube dos fatos depois, mas a localização do jipe, deliberadamente escondido numa área de difícil acesso, sugeria uma tentativa de ocultar evidências. Marina ouviu o depoimento em silêncio, segurando a mão do filho. Quando Antônio terminou de falar, ela apenas perguntou: "Onde ele está? Onde está meu marido?" Esta pergunta permanecia sem resposta. Equipes de busca vasculharam novamente a área ao redor do jipe, mas 40 anos de crescimento vegetal e transformação natural da floresta tornavam improvável encontrar mais evidências físicas. O caso de Luiz Henrique Cardoso foi oficialmente reclassificado como homicídio em dezembro de 2024. Embora os principais suspeitos já fossem falecidos, a investigação trouxe paz parcial para a família, que havia vivido 4 décadas sem respostas. Marina decidiu retornar uma última vez ao local onde o jipe foi encontrado. Com a ajuda de Pedro e de Júlio Santos, o biólogo que fez a descoberta, ela caminhou até a pequena clareira onde seu marido havia passado seus últimos momentos. A floresta havia reclamado o espaço. Onde antes estava o veículo, agora crescia uma samaumeira jovem, como se a natureza quisesse transformar dor em vida nova. Ele sempre disse que a Amazônia era o lugar mais bonito do mundo.
disse Marina, tocando o tronco da árvore. Talvez seja justo que tenha ficado aqui. O trabalho de Luiz como engenheiro havia sido finalizado por outros profissionais meses após seu desaparecimento. A estrada que ele estava projetando foi construída e ainda hoje liga pequenas comunidades ao centro de Altamira. Ironicamente, foi essa mesma estrada que permitiu o acesso à área onde seu jipe foi encontrado, facilitando a descoberta que trouxe as respostas há tanto tempo buscadas. Pedro Cardoso decidiu estabelecer uma pequena fundação em nome do pai, voltada para a proteção de trabalhadores que atuam em áreas remotas da Amazônia. Ele era um homem honesto fazendo seu trabalho, disse. Não podemos permitir que outras famílias passem pelo que passamos. Seu Raimundo, que havia carregado por décadas a culpa de não ter mencionado as vozes estranhas que ouviu naquela tarde, finalmente encontrou paz. Agora posso morrer tranquilo, disse. Dona Marina sabe o que aconteceu com seu marido. Antônio Silva, cujo depoimento foi crucial para esclarecer os fatos, decidiu contribuir com recursos próprios para a fundação criada por Pedro. Não posso desfazer o que aconteceu, disse, mas posso tentar fazer alguma coisa de bom com o tempo que me resta. A pequena sala no hotel de Dona Raimunda, preservada por 5 anos após o desaparecimento de Luiz, foi transformada num memorial informal. As ferramentas de medição encontradas no jipe, devidamente restauradas, ficaram expostas junto com fotos da família e reportagens sobre o caso. Visitantes ocasionais, principalmente pesquisadores e trabalhadores que passam pela região, deixam flores e mensagens de solidariedade. Marina não viveu para ver todos os desdobramentos do caso. Faleceu piassicamente em casa, em Belém, 3 meses após o fechamento da investigação. Pedro estava ao seu lado quando ela partiu, segurando a carteira de identidade do pai, que havia sido preservada durante 4 décadas no interior do jipe coberto de verde. No funeral, compareceram pessoas de toda a região do Xingu, ribeirinhos, pescadores, pequenos comerciantes e até mesmo representantes de comunidades indígenas que haviam participado das buscas originais em 1984. Seu Raimundo, apesar dos 89 anos, fez questão de viajar até Belém para prestar suas últimas homenagens à mulher que havia admirado pela força e determinação. A história de Luiz Henrique Cardoso tornou-se parte da memória coletiva da região. É contada por pais para filhos como um lembrete de que a verdade, mesmo quando enterrada por décadas de silêncio e vegetação, sempre encontra uma forma de emergir. E de que alguns homens, mesmo quando removidos de seus caminhos pela violência, deixam sementes de integridade que continuam germinando muito depois que suas vozes se calaram. A floresta mantém seus segredos, mas às vezes, quando menos esperamos, decide revelá-los. No caso do engenheiro que desapareceu no Xingu em 1984, foram necessários 40 anos, um drone de pesquisa e a coragem de um homem idoso que decidiu quebrar um silêncio que pesava sobre sua consciência. Hoje, quando pesquisadores passam pela área onde o jipe foi encontrado, ainda podem ver a samaumeira que cresce no local, suas raízes firmes na terra amazônica, suas folhas sussurrando histórias para quem souber escutar. E quem conhece a história de Luiz Henrique Cardoso sabe que ali, de alguma forma, repousa a memória de um homem que escolheu fazer o que era certo, mesmo sabendo dos riscos que isso poderia trazer. A estrada que ele estava construindo continua levando vida e progresso para as comunidades ribeirinhas. E talvez essa seja a melhor forma de honrar sua memória, sabendo que seu trabalho, interrompido por mãos violentas, foi completado e continua servindo as pessoas que ele queria ajudar.